isso aí, alunos. Voltei agora com a ponto 2, com a parte 2 da nossa aula, onde a gente falou sobre o tecido linfático, sobre o sangue e também sobre o sistema imunitário, né? Onde vocês tiveram uma noção aí do que é o sistema imunitário, sistema de defesa do nosso corpo. Vale lembrar também, né, que vocês viram nessa aula os elementos que formam o sangue, né, desde o glóbulo vermelho, glóbulo branco, plasma e também, né, as plaquetas que formam o nosso sangue. Falamos um pouquinho ali, né, da atuação do tecido linfático que faz parte, né, do sistema linfático que atua também na defesa do nosso corpo, né? E como eu falei para vocês, né, a linfa, ela atua, né, removendo, digamos assim, partículas, né, que extrapola aí do corpo. Então, meu diretor, vamos cortar agora para a telinha, para a gente recapitular um pouco aí da nossa aula. Então, a histologia animal, tecido conjuntivo, parte 3. Essa, né, já é o finalzinho da nossa aula do tecido conjuntivo. Na próxima aula, a gente já vai aprender um outro tipo de tecido. Então, assim, só para a gente recapitular, né, o tecido linfático, tá bom? Ele vai ser formado por uma rede de vasos, né, que são os vasos linfáticos, capilares, ductos, né? E assim, é um sistema do corpo que vai garantir o fluxo do líquido tecidual ou intersticial de volta para o sangue. Ele serve, gente, podemos assim dizer, a linfa, né, que faz parte desse sistema, desse tecido, ela vai atuar removendo essa partícula estranha e ela vai ter como função filtrar, ela serve como um filtro. E além dele atuar na defesa do organismo, ele também, né, está relacionado, né, à absorção, por exemplo, ali dos lipídios. É só um exemplo aqui, né? E no caso, a gente vai ter o baço, né, as tonsilas palatinas e o timo, né, que são órgãos que estão intimamente ligados, né, ao tecido, né, linfático. É isso mesmo, né? E além do tecido linfático, a gente viu também o sangue. Hoje a gente aprendeu um pouquinho, né, sobre as hemácias, né? Vale lembrar que as hemácias, o sangue de uma forma geral, né, ele está relacionado, né, a distribuir, captar o oxigênio e distribuir esse oxigênio pelo nosso corpo. Vale lembrar que nas hemácias eu tenho o pigmento chamado hemoglobina, que dá cor vermelha ao sangue, e esse pigmento é ele que vai o quê? Tá capturando o oxigênio. Então, é um dos pontos. O sangue, de uma forma geral, né, além de estar levando esse oxigênio para todo o nosso corpo, ele também, gente, ele leva nutrientes, hormônios, é uma das funções dele também. Isso aí. E já falei aqui um pouquinho aqui das hemácias, mais um outro ponto aqui, né, que são células anucleadas nos mamíferos. Isso quer dizer o quê? Que não possuem núcleo, tá bom? Além das hemácias, a gente vai ter os leucócitos, que podem ser conhecidos chamados de glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, tá bom? E vai ter uma gama dentro desses leucócitos, né, de células diferenciadas, que são os monócitos, os linfócitos, os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos. São células que têm a capacidade de fagocitar, né, qualquer micro-organismo e eliminar e destruir eles. Outra célula, né, que faz parte também do sistema sanguíneo, do tecido sanguíneo, são as plaquetas, que têm a função de estar relacionada à coagulação sanguínea, né? Então, qualquer ferimento, né, as plaquetas vão lá, né, e estancam o sangue. Ela tem essa função, né, de estancar esse sangue. E além das plaquetas, a gente vai ter o quê? O plasma sanguíneo, né, que é uma outra porção que a gente pode dizer que é o fluido líquido, né, que existe no nosso sangue. Prosseguindo, né, com relação ao tecido sanguíneo, a gente também falou, pessoal, sobre o sistema imunitário. Vale lembrar que quando a gente falou do sistema imunitário, a gente falou de dois tipos de imunidade, que é a imunidade, né, inata, que é aquela que a gente já nasce com ela, e a imunidade
adquirida. A imunidade adquirida, vale lembrar que ela é dividida em humoral e imunidade celular. Só enfatizando aqui, vou pedir aqui para o meu diretor cortar aqui em mim. Isso aí, com relação à imunidade inata. A inata, só para enfatizar aqui, é aquela que você já nasce. E ela pode ser de barreira física, de barreira química, de barreira celular. Exemplo aqui, né, com relação à barreira física, que eu até citei aqui para vocês, tem a ver com espirro, né? Digamos assim, você vai faxinar a sua casa, o local onde você vai faxinar tem muita poeira, tem muito ácaro. Ali naquele momento, você espirra. Aquilo ali, aquele espirro ali, né, que é algo inato, né, do seu corpo, ele serve para quê? Para estar eliminando, né, possíveis micro-organismos que tenham, por exemplo, entrado no seu trato respiratório. Isso aí é um exemplo de imunidade inata, tá bom? Então, meu diretor corta para a telinha agora, para a gente terminar aqui, né, de falar. E com relação, pessoal, aos elementos figurados do sangue, só para a gente enfatizar, né, que os glóbulos vermelhos, eles podem ser conhecidos também como eritrócitos e hemácias, tá bom? Além, né, das plaquetas, né, que eu acabei de citar, que está relacionada à coagulação sanguínea, que pode também ser conhecidos como trombócitos. Os glóbulos brancos podem ser conhecidos como leucócitos, eles vão ser subdivididos em monócitos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Esses três aqui, eosinófilo, basófilo e neutrófilos, eles são granulócitos. Isso quer dizer o quê, professora? Que eles possuem esses grânulos que vocês devem estar vendo aqui nessas imagens aqui, que são os lisossomos, que eles estão relacionados justamente o quê? A fagocitar micro-organismos, tá bom? E com relação ao sistema imune, é o sistema de defesa do nosso corpo. Como eu falei para vocês, nós temos o sistema inato, que é o que a gente já nasce com ele, e o sistema, né, de imunidade adquirida, né? É quando, de repente, uma bactéria, ela atinge o nosso corpo, o nosso sistema, né, de defesa, os nossos leucócitos vão reconhecer aquela bactéria, aquele agente como algo estranho e vão criar anticorpos para estar o quê? Para estar destruindo aquela bactéria. E ali a gente já tem o que a gente chama de imunidade adquirida, tá bom, pessoal? E essa aí foi mais uma aula, mais um resumão aqui para vocês sobre o tecido sanguíneo, o tecido linfático, né? E também o sistema, né, nosso sistema imunitário. Então, já já eu encontro vocês aqui na nossa atividade de sala. Até mais! É isso aí, voltei agora para a nossa atividade de sala. E aí, será que vocês foram bem? Qualquer coisa, manda aquele alô aí para os professores presenciais que eles mandam aqui para a gente responde vocês. É isso aí, já estamos assim na reta final, faltam pouquíssimas aulas para a gente finalizar o conteúdo da biologia. Mas vamos lá então para a nossa primeira questão. Então, meu diretor cortou para a telinha, tirando dúvidas, resolução de sala. Olha aí, gente, vou fazer a leitura aqui, depois a gente vai, né, interpretar. Então, o sistema imunológico humano, já sei que se falou do sistema imunológico humano, já sei que está falando do sistema de defesa do nosso corpo. Apresenta como função primordial a defesa do organismo. Uma das formas de proteção é a produção de isso mesmo, que são proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de isso mesmo. Marque a alternativa que completa adequadamente os espaços acima. Então, vamos analisar aqui, gente. Ele quer que eu veja qual dessas alternativas aqui é o que melhor preenche, né, o espaço acima. Vamos analisar aqui a alternativa A. A alternativa A, ele fala o quê? De anticorpos. Realmente, quando a gente fala aqui, né, uma das formas de proteção é a produção de anticorpos, tá correto, tá aí, tá certo. Aí vem aqui, né, proteínas que reagem de forma específica com agentes estranhos, denominados genericamente de leucócitos.
Não, não são os leucócitos, tá bom? Eu já vou dar a dica aqui para vocês. São chamados de antígenos, então eu já sei que a alternativa A está errada, tá bom? Então, vou colocar aqui, né? Anticorpos. E aqui, nesse caso aqui, nessas agentes estranhos, denominados genericamente de antígeno. Olha que bonitinha minha letra, até que ficou legal agora. São geneticamente denominados de antígeno. Marque. Então, a alternativa A desconsidera ela porque ela colocou leucócito e não é leucócito, tá bom? A alternativa B também desconsiderar, porque nenhuma das palavras aí corresponde, né, o que você deve marcar. E a alternativa C, né, ela é a alternativa correta, tá bom? Anticorpos e antígenos. Só para a gente não perder aqui a deixa, a alternativa D, ele trocou, ele inverteu, ele colocou antígeno e anticorpo, também você não vai marcar. E a alternativa E, leucócito e antígeno. Olha aí, gente. Os anticorpos são as nossas células, né, que vão defender o nosso corpo, é a nossa barreira de proteção, ela que vai defender o nosso corpo contra qualquer invasor. Eu vou ter células específicas que vão estar o quê? Destruindo esses micro-organismos que venham, né, a nos atacar. Vamos analisar agora a questão de número 2. Ela fala do tecido sanguíneo. Então, o tecido sanguíneo, ele é formado pelo plasma, já sabemos, substância formada principalmente por água e proteínas, né? Por isso que ele é um fluido. E 3 tipos de elementos figurados. Vocês lembram quais são os elementos figurados que formam o tecido sanguíneo? Então, vocês vão lembrar agora, porque vocês vão marcar a alternativa que estão indicados esses elementos. É isso aí. Vamos analisar agora as alternativas para a gente saber quais são esses elementos figurados aqui, que a questão ela está pedindo para você, aluno. Aí é nessa hora que você vai ter que prestar atenção e relembrar um pouquinho da aula. É isso aí. A alternativa A, ela fala o seguinte, que esses elementos são as hemácias. Hemácias, já sei que hemácia é glóbulo vermelho, ok. Mas aí ele jogou o quê? O neurônio e o hormônio. Então já é a alternativa que você não vai marcar, porque neurônio, gente, faz parte do tecido nervoso e os hormônios vocês nem estudaram nessa aula, né? Então nem marque essa questão, nem marque essa alternativa. Vamos analisar agora a alternativa B. A alternativa B, ele jogou o quê? Ele jogou as plaquetas. Sim, as plaquetas ou trombócitos fazem parte dos elementos figurados do sangue. Vamos analisar a segunda palavrinha aí do lado? Hemácias. Hemácias também. As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. E leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos. Então, de cara aqui, eu já sei que a resposta correta é a B. Mas para a gente não perder aqui a deixa, né, vamos aqui analisar as outras alternativas. Só para a gente não perder. Alternativa C. Nossa, a alternativa C já jogou miócitos. Gente, miócitos, a gente nem viu, né, os miócitos. Os miócitos fazem parte da célula muscular, do tecido muscular. Então, de cara, já não é a C, né? E a alternativa D, ela jogou aqui plaquetas. Ok, plaquetas sim, mas aí vem anticorpos, que são células de defesa, não fazem parte de elementos figurados, e neurônios, que tem a ver com o tecido nervoso. Não é também. E a alternativa E, ele joga aqui fibrócitos, hemácitos e o leucócito. Também fibrócitos não fazem parte do tecido, né, sanguíneo. Então, a resposta que melhor define e a resposta correta, que eu tenho certeza que você, aluno, acertou porque você prestou atenção na aula, é a alternativa B de bola, plaquetas, hemácias e leucócitos. É isso aí. Vamos agora para a questão de número 3. Vou fazer aqui a leitura e vocês vão ver. Imagine que você realizou um exame de sangue. Olha aí, pessoal, veja bem. Nele, você percebeu que houve uma grande queda no número das suas plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de quê? Então, vamos lá. Gente, as plaquetas, elas são o quê? São os elementos figurados do sangue, né? São os nossos trombócitos. Então, se você tem uma pequena lesão, um pequeno ferimento, um rompimento de leve que seja no vaso sanguíneo, essas células,
elas têm como função o quê? Fazer um processo que a gente chama de tamponamento, impedir que você perca o sangue. Uma vez que ela impede que você perca o sangue, tudo ok. Mas a partir do momento que esses trombócitos não estão funcionando direito, você, né, pode perder o sangue. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter uma hemorragia. Já dei a resposta aqui para vocês, mas não tem problema não. Tá bom? Não tem problema, já dei a resposta, não tem problema. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui ele falou que se você tiver com o nível muito baixo desse elemento figurado, você vai ter uma acidose. Bem, a acidose, pessoal, é um desequilíbrio de ácido no sangue, é isso mesmo. Então, não é a alternativa A. Vamos analisar aqui a alternativa B, leucopenia, né? Que são células, né? São os leucócitos que estão abaixo do normal, da referência. Então, também não é, porque não é leucócito, né? É plaqueta. Alternativa C, anemia. Anemia se fosse glóbulo vermelho, eritrócitos, né? Aí você poderia estar com essa baixa, poderia estar com anemia. Alternativa D, insuficiência renal, né? Quando os rins, né, começam a apresentar essa insuficiência. Sobrou o quê? Alternativa E, que você acertou, hemorragia, isso mesmo. Então, essa baixa das plaquetas é a hemorragia. Vamos agora para a questão 4. Olha, já veio premiada. Que sorte de vocês, né? Qual a diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida? Explique. Vamos lá, gente. A imunidade inata, você já nasce com ela, isso mesmo. É ela quem nos avisa através de alguns sinais, como febre, por exemplo, que nosso organismo está sendo invadido por agentes estranhos. A imunidade adquirida necessita de contatos com determinadas situações para que possamos ficar imunes, como é o caso da catapora, que uma vez tendo nos infectados, nosso sistema imune adquire defesa definitiva contra o vírus causador. Uma vez que entra em contato, né, com a doença, no caso o nosso corpo, ele vai adquirir um sistema de defesa contra aquele patógeno, né? Caso ele venha nos atacar novamente, nosso corpo já vai estar preparado para defender a gente. Prosseguindo agora, questão 5. Já estamos finalizando aqui, né, gente? No interior dos vasos sanguíneos circula uma substância denominada linfa. Esse fluido é semelhante ao tecido sanguíneo. Entretanto, o que a linfa não vai apresentar? Ele é semelhante ao tecido sanguíneo. Já de cara aqui, para a gente não perder tempo, vou ler aqui, né? Leucócitos, hemácias, plasmas, linfócitos e plaquetas. De cara, ele não apresenta, né? Se ele não é um tecido sanguíneo, ele não vai apresentar o quê, gente? As hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos que fazem com que o sangue seja da cor vermelha, por conta do pigmento que é chamado de hemoglobina. Então, a resposta aí é a alternativa B de bola. E é isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima aula e já já a gente se encontra. Tchau!